Olá, professores, estamos de volta para discutir temas educacionais e pedagógicos. E a temática de hoje é a avaliação e suas implicações no processo pedagógico, no processo de ensino, na relação professor e aluno. Portanto, é uma temática que marca a presença em todos os caminhos, principalmente da construção e feitura do planejamento por parte do professor, que representa, acima de tudo, no item avaliação, a postura e a posição conforme os fundamentos, conforme as bases que vão direcionar os sistemas educacionais. E sempre tomando como referência um ponto importante, que é Lucchesi. Quando se fala em avaliação, o Lucchesi é uma figurinha carimbada nos meios acadêmicos. Portanto, para Lucchesi, a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, para ele, a avaliação cumpre determinadas funções e cumpre determinadas tarefas. Vamos nos concentrar nas tarefas e nas funções da avaliação, depois vamos definir os principais tipos de avaliação. Portanto, vamos começar com as características da avaliação escolar. Isso tomando como princípio os ensinamentos e as lições de Lucchesi. Características da avaliação escolar. Pronto. Quando nós falamos avaliação escolar, ela tem o seu ponto principal, o seu centro das atenções no planejamento. Portanto, reflete unidades, objetivos, conteúdos e métodos. Quando planejamos, nós temos que avaliar. Possibilita a revisão do plano de ensino. É uma condição sine qua non. Avaliar possibilita você identificar avanços, progressos e o replanejamento. Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Portanto, é com essa característica que a avaliação caminha por determinadas variantes, e essas variantes referem-se às diversas concepções teóricas. Voltam-se para a atividade do aluno, tem que ser objetiva, ajuda a autopercepção do professor e reflete valores e expectativas do professor em relação aos alunos. Portanto, partimos do seguinte princípio, assim, como Lucchesi afirma que a avaliação sempre é uma apreciação qualitativa, ele parte do seguinte princípio, que a avaliação tem algumas tarefas e também tem sua função. Uma das características, uma das tarefas, por sinal, da avaliação é a verificação. É nessa verificação que nós, a partir daí, nós vamos discutir, vamos definir a avaliação classificatória. Se nós vamos avaliar, é necessário que você se apodere dos dados. Essa é a primeira tarefa. Se apoderar dos dados, você vai ter uma análise quantitativa daquilo que vai permitir a você avaliar. Então você quantifica. E quando você se apodera desses dados, você apresenta alguns meios. Os meios são dispostos para você. Por exemplo, prova, exercícios, e outras formas de se apoderar desses dados, que são alternativas, por meio de entrevistas e arguição, questionários. São dados, são meios para que vocês possam avaliar. Depois de cumprir essa tarefa, que é a quantificação, nós partimos para a apreciação. É a primeira tarefa, ou seja, é a análise qualitativa dos dados. E por último, nós temos a apreciação, que é realmente a avaliação propriamente dita. Portanto, para Lucchesi, a avaliação cumpre 3 tarefas: a verificação, qualificação e a avaliação propriamente dita. Uma vez determinadas essas tarefas no seu procedimento normal, a avaliação ela apresenta as suas funções. E a primeira função da avaliação é a função didático-pedagógica. É o cumprimento do planejamento, é o cumprimento dos seus objetivos, aliás, determinados no planejamento. A segunda função é diagnóstica. Portanto, é um processo, você está concretizando o processo, é identificar dificuldades, avanços e progresso,
desse processo avaliativo. Ao mesmo tempo que se faz o diagnóstico, na verdade você está fazendo cumprir a função didático-pedagógica. Lembre-se que no início nós falamos, a primeira função é didático-pedagógica, ou seja, é o planejamento, o cumprimento dos objetivos, depois diagnosticamos, que é uma função diagnóstica, significa que você vai identificar, até porque a função diagnóstica é processual, tem o início, durante e o fim, o percurso, o ponto de partida, o movimento que é o seu percurso e o final. Portanto, quando diagnosticamos, nós estamos cumprindo e efetivando a função didático-pedagógica. E controle, portanto, é um ponto importante. Para Lucchesi, a avaliação é um processo de controle. Quando você faz o diagnóstico, quando você verifica, quando você determina os objetivos conforme o planejamento, você está cumprindo uma função de controle, você tem todos os dados nas mãos. Então significa dizer que com a frequência dos resultados da análise, você tem um controle da aula. Portanto, vamos para o primeiro tipo de avaliação. É bom lembrar, quando iniciei a aula, eu fiz questão, com base no Lucchesi, afirmar para vocês que a avaliação cumpre tarefas e cumpre funções. Uma das tarefas é verificação. Quando no processo de ensino e aprendizagem, quando na sala de aula, que o professor se concentra rigorosamente na verificação, se concentra nos meios, se concentra nas notas e avaliar, portanto ela deixa de ser processual. O ponto de partida, ou no final, será as notas, portanto cumpre fielmente os objetivos formais. E quando falamos também em planejamento, e quando o professor segue rigorosamente os objetivos especificados no planejamento, segue fielmente o que está explícito no planejamento, nós temos uma instrumentalização do planejamento, uma instrumentalização da didática, ou seja, uma concentração nos procedimentos didático-pedagógicos. Portanto, combina com a avaliação classificatória. Ela não é processual, né? Ela tem como ponto de partida a exposição do professor e no final ele cobra o que vai permitir a classificação do aluno, o rendimento do aluno, a promoção do aluno, são os resultados das provas. Portanto, quando comentamos sobre as tarefas e as funções da avaliação, já identificamos um tipo de avaliação, que foi a avaliação classificatória. Eu também falei, repito, permita-me essa repetição, mas a avaliação classificatória é um mecanismo próprio da pedagogia tradicional. Portanto, com base nas teorias dos condicionamentos, a avaliação classificatória tem como ponto premiar e punir o aluno. Então ela condiciona o aluno. Com base na avaliação classificatória, quando analisamos as suas funções, nós também identificamos um tipo de avaliação, que é a avaliação diagnóstica, aquela que tem como objetivo identificar avanços e dificuldades do processo e do aluno. A avaliação formativa, ela parte do princípio que o aluno é o ponto central. Ela parte do pressuposto de que o aluno produz conhecimento a partir da sua relação com o meio e principalmente quando ele constrói as suas representações, subjetividade e forma uma identidade que vai identificar o aluno no meio social. Então, tem como objetivo permitir o professor compreender como o aluno elabora e constrói o seu conhecimento. Também pode ser feita com base em vários instrumentos de acordo com a forma como foram dadas as aulas. Por isso, ela é processual. Lembrando também que
a avaliação formativa não descarta as notas. Por isso que a verificação que falamos anteriormente é um ponto importante para que o professor se apodere dos dados, se apodere das informações. Quando ele se apodera dos dados e das informações e se concentra rigorosamente na nota, portanto, a sua avaliação não considerou, descartou o processo, portanto, ela é não processual. Não pode ser registrada quantitativamente, isso que nós comentamos, né? Não tem o controle como finalidade, o que importa é o significado do desempenho, não o sucesso ou fracasso, ou seja, não premiar e punir. Nesse caso, a escola se torna excludente. Agora, mais um detalhe, não está especificado aqui, mas no texto está. Por exemplo, a avaliação formativa é um ponto de partida. O antagonismo é a contradição da avaliação classificatória. Só que a avaliação formativa, ela pode ganhar várias variantes. Ou melhor, outros tipos de avaliação que na prova aparecem como se fosse isolada. Vou dar um exemplo. Quando falamos avaliação formativa, a prova vem especificando assim, avaliação formativa. Ao mesmo tempo, pode aparecer na prova avaliação reguladora ou prognóstica, ou até mesmo avaliação dialógica. Ora, mas nós não vimos aqui. Mas para a prova significa, e para a literatura corrente, um tipo de avaliação. Mas, na verdade, era uma avaliação formativa. Como eu falei, ela ganha eixos teóricos diferentes a partir dos seus autores, a partir das concepções dos autores. Portanto, quando aparecer avaliação dialógica, é uma variante da avaliação formativa. Só que esse tipo de avaliação é fundamentada nas concepções de Vallon. E quando vocês estudaram o Vallon, tem um ponto sine qua non, um ponto-chave para o processo de aprendizagem, para a relação professor-aluno, que é a afetividade. Portanto, para Vallon, o melhor caminho no processo avaliativo é estabelecer o diálogo para garantir e sustentar uma relação de afetividade. Portanto, para Vallon, a avaliação para ele tem que ser dialógica. Na verdade, que é um tipo de avaliação formativa. Pode aparecer também a chamada avaliação prognóstica ou reguladora. Esse tipo de avaliação tem como fundamento teórico, tem sua base teórica em Ausubel, que é um autor, que é um teórico da teoria da aprendizagem significativa, que parte do princípio que toda aprendizagem, ou melhor, a aprendizagem, quando ela é eficiente, quando o aluno tem uma base para confrontar as novas informações, os novos conhecimentos, que ele chama. O aluno tem que ter âncora para receber essas novas informações. Quando não as tem, quando não consegue identificar, o professor é capaz de fornecer essa ancoragem, fornecer essa base teórica. Como o professor fornece essa base teórica, para a Ausubel, ela é uma avaliação de controle, reguladora e prognóstica, porque permite, possibilita ao professor identificar os seus avanços, replanejar, reprogramar. Portanto, a avaliação formativa, depreendemos aí outro tipo de avaliação, que é reguladora e avaliação dialógica. Função formativa, ou melhor, avaliação formativa. Nós estamos tomando como base Lucchese, que ele estabelece as tarefas e as funções da avaliação. Mas antes de falarmos sobre a avaliação somativa, lembre-se que nós falamos da avaliação classificatória, avaliação diagnóstica e avaliação formativa. Com base na avaliação formativa, que é o antagonismo da avaliação classificatória, em todos os sentidos, assim. Um é processual, a outra descarta o processo. Falamos da avaliação reguladora ou prognóstica e a avaliação dialógica. Agora nós temos a avaliação
somativa. Lembrando que a avaliação somativa, na verdade, ela é um caminho, é uma variante da avaliação formativa, como a prognóstica ou reguladora e a dialógica são variantes da avaliação formativa. Portanto, quando nós aprendemos, definimos o que é avaliação formativa, nós partimos de alguns pontos cruciais. Ou seja, o aluno produz conhecimento, o aluno constrói historicamente quando ele participa ativamente e faz a sua intervenção no processo, a partir da relação de conflitos com o meio, ou seja, com base nas concepções construtivistas. Só que nós chamamos de somativa porque o nosso sistema educacional classifica e promove o aluno. Portanto, considerando o sistema educacional, a avaliação não é diagnóstica. A avaliação, como tipo, não é formativa, e sim somativa. Porque a somativa parte do princípio que nós devemos prover e classificar o aluno, portanto, quando ela classifica, ela cumpre a sua função social e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógica. Vamos lá. Tem como objetivo, segundo Soler, determinar o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, o que permite otorgar uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como sinal de credibilidade à aprendizagem realizada. Pode ser chamada também de função creditiva, ou seja, somativa, creditiva, né? Porque considera o processo, como a escola tem que avaliar, aí recomenda-se que o professor some todo o rendimento do aluno e classifique. Portanto, ela considera o início, durante e o fim. É diferente da avaliação classificatória, que se concentra rigorosamente nas notas, que é a etapa da aplicação, que é a etapa final. Portanto, quando nós classificamos, nós rigorosamente o professor tem que creditar durante o processo aquilo que possibilitou o aluno se desenvolver a contento. Agora, professores, vamos para algumas questões para a gente consolidar a avaliação e suas implicações no processo pedagógico. Primeira questão. Está aqui o comando. A avaliação é uma atividade que envolve todos os componentes dos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. A integração entre os componentes é fundamental para a realização de uma avaliação acolhedora e inclusiva. Isso implica pensar que, ao avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, a escola, professores e família também estão sendo avaliados. É um comando importante, você vê que nesse comando aí descarta a avaliação classificatória. Não tem sentido. A avaliação classificatória não tem nada a ver com a concepção de escola inclusiva. Portanto, a avaliação classificatória parte do princípio de que avançam os melhores. E para isso ela premia e pune os alunos. A respeito da temática, julgue os itens seguintes. Desenvolver a capacidade de observação e de registro dos avanços do aluno, atendendo às necessidades educacionais, é uma função da família, já que o professor está sobrecarregado. Portanto, essa informação não tem sentido, não procede com relação ao processo de avaliação, com relação ao processo de planejamento. Lembrando que na concepção de gestão democrática, na construção da escola cidadã e democrática, o planejamento da escola já foi debatido e discutido com a sociedade. Portanto, uma alternativa errada. As instituições escolares têm total responsabilidade no desenvolvimento do processo de avaliação de aprendizagem dos alunos. É uma alternativa errada, mas que pode gerar dúvida nos alunos. Lembre que o processo de avaliação é fruto de um amplo planejamento. E esse amplo planejamento obriga um estreitamento entre escola, sociedade e família. Portanto, a avaliação
é processual e ela é um dos mecanismos para efetivar o seu planejamento, seja no sentido amplo da organização do planejamento didático. Portanto, alternativa errada. Terceira, é fundamental o acompanhamento da família na escola somente quando o aluno tem dificuldade de desenvolver as atividades propostas pelos professores. Alternativa errada, não tem sentido, muito embora esteja muito longe dos tipos de avaliação, mas na verdade a participação dos pais, o envolvimento da família no processo educacional implica na sua avaliação. Portanto, professores, finalizamos essa aula, né, e retornaremos com outra temática dos procedimentos pedagógicos e dos temas educacionais.